Gente, fazendo o segundo exemplo agora, de força elétrica, é uma questão muito comum também que a gente encontra aí nos exercícios sobre esse conteúdo. Duas esferas igualmente eletrizadas no vácuo repelem-se mutuamente com uma força F. Triplicando-se a distância entre elas, a nova força de repulsão F' torna-se igual. Bom, olha aqui para vocês verem. Eu tenho aqui duas cargas, não especificou o valor dessas cargas, Q1 e Q2, provavelmente estão separadas por uma distância. Porque ele falou que triplicou a distância entre elas. Então, essas duas cargas, separadas por uma determinada distância, que eu não sei qual é, elas repelem-se mutuamente, aí que entra as forças de ação e reação, com uma determinada força F, que eu também não sei o valor, mas existe. Porque se as duas esferas estão eletrizadas, né, existe uma força de repulsão entre elas. Agora, a questão que ocorreu foi o seguinte: essa distância foi triplicada, então essa distância aumentou 3 vezes. A distância que era D, ela passou a 3D. Então, qual é o valor da nova força? Essa nova força entre essas esferas vai passar a ser quanto? Então, a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força entre dois corpos eletrizados é igual a constante vezes carga sobre a distância. Observe que não houve modificação nas cargas. Observe que não houve modificação no meio. O que modificou aqui foi apenas a distância. A distância que era D passou a ser 3D, ela foi triplicada. Então, o que nós podemos fazer aqui é que o quadrado de 3 é 9. 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado fica D ao quadrado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. A força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância aumentou 3 vezes, mas como é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o quadrado de 3 é 9. Se a distância aumenta 3 vezes, a força diminui 9 vezes. Porque a força é inversamente proporcional. Distância aumenta, a força diminui. Quanto maior a distância, menor o valor das forças. Se eu afasto essas cargas aqui, elas vão ficar mais longe, vai dificultar a interação entre elas. Por isso que a força diminui. Então, esta força vai diminuir 9 vezes. Então, esta força F', ela vai corresponder a 1/9 da força anterior. Ela vai ser 1/9 da força anterior. Por esse motivo, essa resposta dessa questão vai ser a letra D, 1/9 da força anterior. Ela diminui 9 vezes. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão, que é um tipo de questão muito comum que a gente tem aqui dentro da força elétrica, dos exercícios sobre força elétrica. Distância aumenta, força diminui. Distância aumentou 3 vezes, a força diminui 9 vezes. Então, essa nova força corresponde a 1/9 da força anterior. Um outro tipo de questão também que é muito trabalhado aqui no terceiro exemplo é uma questão que trabalha com a soma vetorial. Então, a questão trabalha o seguinte: a figura abaixo mostra duas cargas elétricas mais Q e menos Q, separadas pela distância de 2A e simétricas em relação ao eixo X. É correto afirmar que... Então, aqui nós vamos trabalhar o seguinte: é correto afirmar que qual das alternativas seguintes representa mais corretamente a direção e o sentido da força que atuaria sobre uma terceira carga Q colocada no ponto B, colocada cá no ponto B. Então, vamos observar essa figura inicial aqui. Nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. Sobre o eixo Y foi colocada a uma distância A do ponto 0 aqui, uma carga de menos Q, e uma distância A, uma carga aqui mais Q. Elas são simétricas em relação ao ponto O. O que é simétricas? Elas são a mesma distância. Se nós colocarmos uma carga Q aqui no ponto B, observe que a carga Q ela é positiva. Qual a direção e o sentido da força que atua sobre essa carga? Aqui só pediu a direção e o sentido. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu reproduzi este desenho e nós vamos fazer essa soma vetorial. Então, é o seguinte, aqui nós tínhamos uma carga Q positiva e cá em cima uma carga Q
negativo. Aqui no ponto B foi colocada uma carga positiva. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer os vetores, nós vamos desenhar os vetores. Observe o seguinte, entre uma carga positiva e uma carga positiva, existe uma força de repulsão. Então, esta carga positiva vai repelir esta carga positiva para cá. Então, eu chamei esta força de F1. Então, esta carga positiva também vai repelir essa carga F1, que essa carga positiva para cá. Chamei essa força de F1, por quê? Aqui nós temos um par de ação e reação. A mesma força que essa carga exerce sobre essa aqui é a mesma que ambas, essa aqui também vai exercer sobre a primeira aqui. Então, nós temos aqui nessa reta, né, um par de ação e reação. Né? A mesma força que essa carga exerce sobre a segunda exerce sobre a primeira. Então, nós desenhamos os vetores. E os vetores têm que ser do mesmo tamanho. Né? Se aqui é aqui, aqui é aqui e aqui é aqui, as cargas têm o mesmo valor. Por isso que as setinhas têm que ter o mesmo tamanho. Tá? Agora, nós temos uma carga menos que e uma carga mais que aqui. Cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, nós temos que fazer uma força de atração. Esta carga positiva vai atrair a carga negativa, assim como a carga negativa vai atrair a carga positiva, com a mesma força que eu chamei de F2. Né? Porque agora é uma outra força, esta carga está interagindo com uma outra carga lá, por isso que eu chamei essa força de F2. Bom, então aqui eu tenho a força F1 e a força F2 atuando sobre a carga Q. Eu quero calcular a força que atua sobre a carga que foi colocada, sobre a carga Q que foi colocada no ponto B. Então, eu não vou esquecer agora dessas duas cargas. Eu tenho a força F1 e F2 atuando sobre a carga B, Q colocada no ponto B, perdão, sobre a carga Q colocada no ponto B. Como que eu vou calcular essa força? Aí eu vou usar uma soma vetorial que é baseada no método do paralelogramo. Como assim? Eu vou tracejar, olha, tracejar uma força paralela a F1. Então, eu vou pegar minha régua e vou tracejar um vetor do mesmo tamaninho e paralelo à força F1, que é esse aqui, ó. Vou pegar minha régua e vou tracejar um vetor do mesmo tamanho e paralelo ao F2, que está aqui, ó. Então, a minha força resultante que está aqui, ela tem origem, lembrando que isso aqui, ó, é chamado origem do vetor e a pontinha da seta é chamada de extremidade. O meu vetor resultante tem origem na origem dos dois vetores aqui e tem extremidade na extremidade das duas projeções. Conclusão: a força resultante que atua sobre esta carga, ela é vertical orientada para cima, ou seja, esta carga aqui, ela seria puxada para cima, ela se deslocaria para cima. Nós temos que lembrar que força é uma ação. Então, essa carga, se fosse essa caneta, ela estaria deslocando assim, ó, para cima, verticalmente para cima. Então, como é que eu desenhei isso? Eu peguei, primeiro, eu interagi esta carga com essa, uma repeliu a outra. Então, ficou uma força para cá. Esta carga interagiu com essa, uma atraiu a outra, ficou uma força aqui. Essa força é a que essa carga positiva está puxando. Tracei uma reta paralela a esse vetor e tracei uma reta paralela a esse vetor. Veja que aqui eu formei um paralelogramo. O meu vetor resultante, que é esse que está aqui no meio, ele tem origem junto com a origem dos dois vetores originais e tem extremidade coincidindo com a extremidade das duas projeções. Então, a minha resposta seria a letra C. A minha força resultante é vertical orientada para cima. E assim vai ter mais questões aí para vocês fazerem desse tipo, tá bom?